Então, apresentando a Liane Berings, ela como já falou, né, ela tem formação em acupuntura, homeopatia, nutróloga, medicina alemã, é bem variada, bem vasta a formação da Liane, ela que é uma renomada profissional dessa área integrativa também, e vai abordar um tema que já foi falado algumas vezes aqui no curso, mas vai falar com um pouco mais de profundidade, que é a parte do intestino, a relação com os olhos, e aí por diante, e aborda a história. Muito obrigado por estar com a gente aqui, viu? Prazer. Eu já Fica à vou vontade na compartilhar. sua aula, Liane. Fica à vontade na sua aula, e dê no seu tempo direitinho, e depois, ao final, a gente faz umas perguntinhas, o pessoal pergunta para você. Beleza, eu já vou compartilhando aqui a tela para vocês irem vendo, porque assim, eu preparei um material. Eu sempre dou aula pesada, viu, pessoal? Vocês vão desculpar, porque eu sempre preparo um material meio pesado. Eu fiz questão de pegar referências bem modernas, né? Então, hoje a gente sabe que todo o processo metabólico, que também reflete no corpo, é um processo multifatorial. Tá? A Renata pediu para eu falar bastante do eixo gut-retina, mas também falar um pouco de suplementação, eu vou falar um pouco de diátese de Ménetrier, porque parece que a Marielza teve aí e falou que isso, que aquilo, e que eu vou acabar falando um pouco de diátese de Ménetrier e biotipologia Ótimo. De uma forma mais ampla no final. Só de biotipologia eu conseguiria falar tranquilo, assim, uns 2 dias falando de biotipologia, que dentro da medicina integrativa é uma das coisas que eu mais gosto e que hoje, estudando genômica, nutrigenômica, para mim, aquilo que lá atrás eu comecei com o Dr. Jensen estudando na heridologia, para mim, hoje, biotipologia nada mais é reflexo do que genótipo, fenótipo e epigenética em movimento, e o olho integrado nisso tudo. Então, a gente vai ver que, hoje em dia, a gente sabe que existe uma série de nutrientes e uma série de fenômenos do trato digestório que vão refletir diretamente no olho. Tá? E, a partir daí, um conceito bastante antigo do Leo Galland, que é a desbiose e o leaky gut. Leaky gut é a perda da permeabilidade seletiva da barreira intestinal. Eu imagino que vocês já tenham ouvido mais de uma pessoa falando disso. Como isso vai impactar a microbiota e essa inflamação, essa alteração da microbiota vai desencadear fenômenos inflamatórios e autoimunes nos olhos, e a gente também vai passar pela diabetes, né? E toda a alteração visual. Eu não vou falar da hipertensão, mas também a hipertensão entra nesse pacote. Tá? Então, a gente vai ter uma série de fenômenos que são desencadeados, modulados e mantidos pela desbiose intestinal e pela perda da permeabilidade seletiva. Depois, vocês podem até postar no chat quantos de vocês pedem para paciente fazer teste de microbioma e ou teste de intolerância alimentar nas mais variadas patologias oftalmológicas. Então, aí já fica uma dica, né? O olho faz parte do corpo e aquilo que a gente come reflete direto no olho. Tanto macro quanto micronutriente, deficiência ou excesso, vai refletir no olho. Tá? No finalzinho da aula, eu vou mostrar um exame de cabelo, um mineralograma, onde a gente vê perfil metabólico e a gente também vê carências e excessos. Tá? Então, isso que a gente hoje chama do eixo intestino, não vou chamar retina, mas vou falar intestino-olho, porque o olho não tem só retina,
né? Retina é uma parte do olho, é extremamente importante, aquilo que eu estava falando. Quantos de vocês avaliam intolerâncias alimentares, por exemplo, de um paciente que tem Sjögren e que tem úlcera de córnea? Se eu falar alguma coisa aí, você não me deixa falar bobagem, tá? Mas, assim, um paciente que tem Sjögren, tem olho seco, faz úlcera. Quantos de vocês mudam a alimentação desse paciente? Quantos de vocês, se não sabem mudar, mandam esse paciente para uma nutricionista? Eu fui para os Estados Unidos estudar, começar meus estudos em medicina integrativa em 1985, tá? Foi quando eu fui pela primeira vez lá para o Dr. Jensen estudar com ele. Quando eu voltei, eu fiquei lá 2 meses internada na clínica dele. Quando eu voltei, eu botei uma nutricionista no consultório. Porque a partir dali, né, já se vão quase 30 anos nisso, a partir dali eu sabia que eu ia, mais de 30 anos, né, porque eu tenho 33, 34 de formada, isso foi um pouco antes, eu formei em 87, eu comecei a saber que a nutricionista era fundamental para o que quer que seja que meu paciente tivesse. Porque o que quer que seja que ele tivesse, eu ia precisar modular a alimentação. Então, assim, quanto mais especializada for sua clínica, mais você vai precisar da nutricionista. Nossa, mas eu faço retina, tá? Um monte de fenômeno que tem que ter a ver com a alimentação vai refletir na retina. Um monte de fenômeno que tem a ver com a fermentação intestinal, a alteração da microbiota vai refletir diretamente na retina, né? Então, é legal. Quanto mais especializada for sua clínica, mais interessante é você entender os fenômenos que vão estar acontecendo no intestino, que vão refletir no olho de uma forma ou de outra. Qual que é a importância disso tudo? Toda desbiose ou perda da permeabilidade seletiva do intestino leva a uma inflamação crônica de baixa intensidade, que, somado ao envelhecimento, somado a intolerâncias alimentares, somado a fumo, disruptores endócrinos. Aliás, quem gosta de coisas integrativas, no final do mês vai ter um mega evento de medicina personalizada da Academia Sul-Americana de Medicina Personalizada. Aqui no Brasil vem gente legal de tudo quanto é canto, de tudo quanto é área. Então, assim, e eu vou falar de contaminação ambiental, eu vou falar de disruptores endócrinos, por isso que eu coloquei fumo e todos os contaminantes, os disruptores, isso tudo somando ao biotipo da pessoa, e aí, no caso específico da oftalmologia, a exposição, quantidade de exposição de raios ultravioleta. Então, isso tudo vai desequilibrar, alimentar e gerar doenças crônicas no olho como um todo, tá? Então, toda vez que a gente falar do eixo intestino-retina, a gente vai estar falando de um mecanismo extremamente complexo que passa pela perda da barreira intestinal e passa pela alteração da microbiota intestinal. Esse eixo olho-retina, ele tem muita coisa experimental em ratos, mas eu achei muito legal esse artigo. Que, assim, o que a gente aprendeu dos ratos para trazer para o ser humano, tá? Então, vocês vão me ouvir falar a noite inteira a respeito da importância da modulação da microbiota intestinal, e o que altera a microbiota reflete no olho, reflete tanto nas estruturas vasculares, como no tecido, quanto na degeneração diabética, da retinopatia,
reflete no olho como um todo, reflete no metabolismo e desencadeia padrões genéticos. Os famosos SNPs, eles podem ser ativados através desse desequilíbrio do eixo intestino-retícula. Tá? Intestino-retícula. Toda vez que a gente tem uma microbiota adequada, a gente vai ter uma questão mucosa adequada, baixa inflamação, então, integridade dos enterócitos e baixa translocação bacteriana. Toda vez que você tem uma microbiota desequilibrada, tá? Você vai ter uma proporção entre firmicutes e bacterióides, onde você vai ter mais firmicutes do que bacterióides, que nem sempre é bom. Você vai ter uma diminuição da proteção da camada mucosa no intestino, você vai ter um aumento daquela inflamação crônica de baixa intensidade, tá? Você vai ter uma perda da integridade de barreira do intestino e você vai ter translocação bacteriana. E isso vai levar à inflamação crônica e uma série de fenômenos, levando ao gatilho de doenças autoimunes, levando à disrupção da barreira intestinal. Tá? E o que é muito interessante? Que, através desses modelos em ratos, descobriu-se que fenômenos que acontecem na retina, eles têm a ver com fenômenos que acontecem no intestino. Tá? Modelos que têm a ver com glaucoma foram descobertos, correlação nesses modelos, tanto com ratos quanto com humanos, e a questão das uveites. Lembra que eu falei lá atrás a respeito de processos autoimunes. Então, a gente vai ter uveites autoimunes desencadeadas por desequilíbrio na microbiota intestinal. Bom, então, toda vez que você tiver um processo inflamatório crônico, toda vez que você tiver um processo de retina, quer seja autoimune, quer seja algo genético, quer seja um problema de retina por diabetes, você vai ter que pensar nesse eixo intestino-olho. Porque, com certeza, os fenômenos que estão acontecendo no intestino vão estar refletindo no olho do seu paciente. E essa avaliação desse eixo intestino-olho, né, nasceu como retina, mas intestino-olho, ele vai te auxiliar a tratar o paciente. Muitas vezes, quando o paciente diabético, eu acho o paciente diabético o pior tipo de paciente para se lidar, porque normalmente é um bicho teimoso, é um bicho que gosta de comer mal, é uma pessoa que briga com a própria tendência genética e que nem sempre segue as orientações que a gente passa. Então, quando o paciente diabético chega para o oftalmologista já com alterações importantes, ele já perdeu uma janela ótima anos antes de reorganizar a alimentação. Mas, se esse paciente ele chega no oftalmologista e o oftalmologista corrobora aquilo que o endocrinologista deve ter falado, aquilo que a nutricionista deve ter falado, é muito legal, porque ele vai entender que aquela perda de acuidade visual que ele está tendo por causa da diabetes também tem a ver com a alimentação dele, tem a ver com o processo inflamatório crônico. Tá? E quando a gente faz exames genômicos, a gente entende por que determinado diabético, tipo 2, por exemplo, ele vai ter maiores ou menores fenômenos ligados à diabetes em várias regiões do organismo, por causa das variantes genômicas. Tá? Então, isso ajuda a gente. E essas mesmas variantes genômicas vão refletir
também em relação à microbiota. Pensa, sabe aqueles cruzamentos que a gente vê em Tóquio, que tem pelo menos 6, 7 ruas que cruzam e o japonês anda para lá, anda para cá, vai e volta? Essa questão do microbioma, da genética, da inflamação, da doença autoimune, da alergia, no nosso caso aqui hoje, tudo refletido no olho, é uma grande via de muitas mãos, mas que tem um centro comum. E que eu sou daquela época que a gente tinha que aprender a fazer fundo de olho em paciente hipertenso para ver as floculações, as alterações, porque no olho a gente tem o melhor reflexo do fenômeno vascular que está acontecendo no corpo. Mesma coisa em relação à neurologia, né? Não é só aquele paciente que está com trauma, mas você vê nas alterações no fundo de olho uma série de indicativos do que está acontecendo no metabolismo do paciente. Em contrapartida, se você lidar com esse metabolismo, você melhora as patologias oftalmológicas. Modulando a microbiota, você vai melhorar células T, você vai melhorar especificidade de tecido, principalmente se você, nessa modulação da microbiota, você tiver os conceitos da nutrigenômica associado, você vai modular a autoimunidade e você pode melhorar, por exemplo, o VIH autoimune, você pode melhorar, por exemplo, a questão do diabetes, levando em conta toda a genômica, a epigenômica e a metabolômica. Eu acho isso demais, porque a gente parte do microcosmo, que é o olho, e você vê o reflexo do indivíduo como um todo. Para mim, a maior abordagem da medicina integrativa está por aí. Você sair do micro e ir para o macro. Então, olha só, de novo, os fenômenos que acontecem na luz intestinal, refletindo nos olhos, tá? No pâncreas, no miocárdio, na artrite reumatoide, no cérebro. Para mim, rudimentarmente, vocês vão me perdoar, a estrutura do olho reflete principalmente neurológico circulatório, né? Então, quando você vê esses fenômenos que acontecem na luz intestinal, refletindo cérebro, pâncreas, coração, olho, você vai estar com um conjunto de modulação de células T, de modulação de células B, de modulação de macrófago, de modulação de liberação de neurotransmissor, refletindo também nos olhos, e de formação de gatilhos autoimunes e de gatilhos genômicos. Tá? Quanto mais eu procurava artigos para trazer para vocês, mais animada eu ficava. Adorei esse artigo, porque ele mostra exatamente a questão genética, a questão da idade, a questão de você usar esse eixo, melhorando o intestino, você melhora a visão, melhorando a fermentação digestiva, você melhora a visão, você melhora os fenômenos associado a antibiótico, a genótipo, ao sistema imune celular, humoral, a produção das células imunes, a produção do tecido, né, das maltes, gautes, isso tudo num pacote. É uma coisa que eu não vou retomar mais para adiante, mas para mim é extremamente importante, é assim, na medicina chinesa, o fígado se abre nos olhos. Para mim, o fígado, uma das coisas mais importantes que acontece no fígado é o citocromo
P450, que também temos citocromo P450 acontecendo no intestino. Então, quando você tem fenômenos oftalmológicos, seja qual for, lembra de dar uma checada como é que está o fígado desse paciente. É uma coisa que tem mais a ver com função vascular, sangue, ótimo, checa também a questão dos ossos e do meridiano dos rins, tá? Procura nos sintomas do seu paciente essas vias múltiplas de cruzamento, que muitas vezes você não tem um remédio específico para tratar uma síndrome esquisita, mas se você sair do olho e for para o organismo, talvez você consiga interferir no processo que está acontecendo. Tá? E aqui, eu sou uma apaixonada pelo nervo vago. Né? E olha só que interessante, o nervo vago ele é fundamental tanto nos fenômenos que acontecem no intestino, e a gente sabe que os fenômenos entre simpaticotonia e parasimpaticotonia também refletem em vários níveis dos fenômenos neurológicos que acontecem no olho. Então, se a gente for pensar em excesso de parasimpaticotonia, que tem a ver com determinados biotipos, o tipo de fenômeno que vai acontecer no intestino por excesso de estímulo parasimpático tônico, você também tem excesso de estímulo parasimpático tônico nos olhos. Mesma coisa em relação à simpaticotonia. Então, é muito legal a gente pensar nesses fenômenos neurológicos associados com liberação de neurotransmissor, com liberação de fatores ligados a neurotransmissores que são produzidos no intestino, que a gente tem o eixo intestino-olho e o eixo intestino-cérebro. Tá? Uma coisa que para a gente é bastante importante é a questão dos ácidos graxos de cadeia curta e a questão da bile, lembra lá do nosso fígado, da produção de bile, do citocromo, da bile tóxica, alimentando todo esse processo, eu estou brigando com meu mouse, alimentando todo esse processo de desbiose que vai refletir nos olhos. E a questão do butirato. Tá? Então, muitas vezes, a gente precisa dar ácido butírico para o nosso paciente para modular a desbiose. A gente precisa entrar com probióticos para esse paciente para modular a desbiose. A gente precisa mexer na alimentação dele para modular essa desbiose. Para isso, organizar o intestino, organizar o fígado e refletir no olho do nosso paciente. Para quem gosta de muita bioquímica, a gente sabe que esses fenômenos que vão acontecer no intestino vão agir no excesso de formação de radicais livres e vão desorganizar funções oculares na retina, na córnea. Às vezes eu brinco, não sei se é impressão minha, mas a gente está tendo um aumento muito grande de catarata. Não sei se é pelo envelhecimento ou se pelo excesso de estresse oxidativo, e daí pela precipitação toda que se dá no cristalino. Então, são coisas que eu penso no meu dia a dia. Todo efeito pró-inflamatório, todo aumento de radicais livres atuando na questão da mitocôndria, que também é extremamente importante. Né? Essa semana eu vou estar apresentando um trabalho em relação a pacientes com Parkinson e modulação de NAD na mitocôndria com melhora de quadro neurodegenerativo. Toda vez que você tem algo neurodegenerativo, com certeza
você vai ter um impacto também na parte neural dos olhos. Tá? E aí, falando novamente das uveites autoimunes, a gente modulando o sistema intestinal, a gente tem um potencial de melhora nas uveites autoimunes. Tá? Toda vez que você tem uma desbiose muito grande, algum de vocês já viu exames para avaliar a desbiose? Eu uso muito um exame chamado GI Effects, que ele não só vê a desbiose, não só vê os pools de bactéria, mas ele vê também a questão do butirato, ele vê também a questão de enzimas digestivas, para entender de uma forma um pouco mais ampla essa desbiose. Então, toda vez que você modula essa desbiose, você diminui os gatilhos de formação de doenças autoimunes. Você vai atuar nas células T, nos infiltrados de células T, você vai modular citocinas, você pode diminuir a produção de fatores de necrose tumoral, você vai modular interleucinas pró e anti-inflamatórias. Tá? Então, toda vez que você tem um fenômeno inflamatório autoimune acontecendo, por exemplo, como uma uveíte autoimune, você pode auxiliar na correção das bactérias, na correlação de todo o processo metabólico que está acontecendo no intestino para ajudar o seu paciente a diminuir a carga inflamatória. Tá? De novo, outro artigo falando das bactérias comensais e do efeito no desenvolvimento das uveites autoimunes através da ativação das células T. Olha só que interessante. Na minha prática, toda vez que o paciente chega a desenvolver uma doença autoimune, a gente sabe que antes dessa doença autoimune se manifestar, a gente tem um processo anterior. Né? E muitas vezes a doença autoimune, que, por exemplo, se manifesta nas articulações, ou que se manifesta no próprio intestino, ou que se manifesta à distância, às vezes ela não vai estar manifesta num órgão só. Né? A gente vai ter uma somatória de inflamações. Então, modular essa somatória de inflamações, quer numa uveíte autoimune, ou quer outro processo oftalmológico autoimune, se você levar em conta exatamente o eixo intestino-retina, você tem mais uma ferramenta para lidar com o seu paciente. Tá? Porque na microbiota intestinal, você vai ter uma mimetização dos fenômenos que acontecem na retina. Tá? Exatamente isso. Você tem uma mimetização de fenômenos bioquímicos no intestino do que vai estar acontecendo na uveíte, principalmente em relação às células T. Tá bom? Eu não estou enxergando aqui o chat de vocês, então, se tiver muita coisa no chat, depois vocês recuperem para mim, por favor. No final a gente fala, no final a gente comenta ali. Tá bom. Eu gosto muito de falar essas coisas todas, mas de trazer artigos, né? Então a gente sabe que tem muita gente boa e muitas instituições publicando a respeito do eixo intestino-olho, no nosso caso aqui de uveíte autoimune. E é interessante esse trabalho aqui dos japoneses que falam das IgAs, né? Toda vez que você tem um aumento dessa IgA secretora nos intestinos, você pode ter também um marcador que indique a tendência ou já a existência dessa uveíte. Tá? Então, eu procurei trazer para vocês artigos diferentes, mas que mostram assim
o quanto essa questão autoimune, olho, intestino, pode ser útil para vocês no dia a dia. Lembra que eu falei do Parkinson e das doenças neurodegenerativas? Eles fazem uma correlação entre o desequilíbrio do eixo intestino-cérebro, da uveíte autoimune com as doenças neurodegenerativas. É exatamente aquele cruzamento de um monte de coisa, aonde o intestino e os fenômenos que acontecem dentro do intestino, desde a base genômica, epigenômica, tóxica, isso tudo levando a efeitos na metabolômica e desencadeando as patologias de cunho autoimune e degenerativo. Retinose pigmentar. Retinose pigmentar é uma coisa que eu estudo há muitos anos. Eu tive a oportunidade de ter alguns pacientes, alguns com um quadro bem no início, que a gente teve um sucesso bem legal trabalhando toda essa questão da microbiota, associado à visão da antiga homotoxicologia, hoje chamada medicina de biorregulação alemã, aonde o paciente teve, eu tive 4 ou 5 pacientes na vida, que para um clínico eu considero bastante, não sei o que vocês acham, mas um deles era um caso extremo, que a gente conseguiu que ele chegou para mim só com visão periférica, ele recuperou um tanto da visão e se manteve assim durante vários anos. Depois, eu vou arriscar dizer que houve uma lentificação da doença. Outra estava bem no início, que foi um dos casos mais assim, emblemáticos que eu tive, quando me pediram para dar essa aula e eu achei esse artigo, falei, não, eu vou levar e eu vou falar da minha experiência enquanto homeopata, enquanto nutrólogo, enquanto clínica, em retinose pigmentar, muito antes da gente ter esse conceito do eixo intestino-retina e muito antes da gente saber das questões genômicas, das questões da metabolômica, porque isso foi nos idos dos anos 90, o primeiro caso que eu tive, e que eu tratei de acordo com os princípios da homotoxicologia e da medicina biológica alemã, e eu tive alguns resultados bastante interessantes. O caso mais leve, houve um retrocesso durante o tempo que eu segui a paciente, que foi 4 ou 5 anos, e o caso mais grave que eu segui durante uns 10 anos, ele teve um retrocesso pequeno do olho, que ele já não tinha mais visão nenhuma. Ele voltou a enxergar vultos, e o olho que ele só tinha visão periférica, ele passou a ter um pouco mais de visão. E ele teve um retrocesso e depois ele teve uma lentificação no avanço. Então, quando a gente pensa em oftalmologia integrativa, e eu sei que vocês tiveram aula com gente muito boa da homotoxicologia, vocês tiveram aula com a Marielza, e se a gente pensar, vamos modular a microbiota, vamos equilibrar as cepas que têm a ver com o desenvolvimento das doenças autoimunes, com o desenvolvimento da retinose pigmentar. Vamos trabalhar do ponto de vista da metabolômica, vamos entrar com os aminoácidos para equilibrar o metabolismo, vamos entrar com vitamina, vamos entrar com mineral, daqui a pouquinho eu vou falar de diástase de Ménetrier. Vamos entrar com o medicamento da Rio. A Rio tem umas homeopatias injetáveis para olho muito legal, existe um colírio, que é o óculo Rio, que ele modula os olhos, diminui a inflamação. Então, a gente tem um monte de ferramenta para ajudar o nosso paciente em doenças degenerativas. Eu trouxe aqui para vocês um fitoterápico, que é a berberina, que ela ajuda a modular a microbiota. E a berberina, hoje, ela é usada como desintoxicante, como anti-inflamatório, e ela também auxilia nas uveites autoimunes, tá? Ajuda a modular
todo esse sistema intestino-retina. Eu tinha falado desde o início da aula que a gente lida com a genética, com a epigenética, com a intoxicação, e a gente constrói isso tudo. E a gente sabe que as mudanças epigenéticas elas vão impactar diretamente a questão da microbiota, da desbiose, e vão poder ter ações como uveites autoimune, doenças, degenerações maculares, ou glaucoma de uma forma geral. Então, para mim, isso é muito lindo, porque aquilo que o meu professor falava na década de 80, né, desse eixo intestino-olho, a gente vê como uma realidade hoje em dia. As dietas ricas em gorduras, né, têm um impacto direto no desenvolvimento de várias doenças da retina, tá? Inclusive a degeneração macular, e, na outra mão, também na desbiose intestinal. Então, você modular o tipo de dieta do seu paciente, o tipo de gordura que ele vai se alimentar, você vai estar fazendo um higienismo também do ponto de vista oftalmológico. Aquilo que eu falei da retinopatia diabética, né? Falei lá atrás, agora estamos com um artigo aqui falando exatamente isso, da modulação do microbioma e do reflexo disso na retinopatia diabética. E eu achei muito legal esse artigo, porque ele não só fala que existe, mas ele fala também do que você pode usar para melhorar e para piorar em toda a questão da metabolômica. Existe um exame de metabolômica que a gente tem pedido atualmente, que na hora que, depois que você vê todos os processos metabólicos e o que tem a ver com qual aminoácido, você consegue corrigir a metabolômica daquele paciente naquele momento, independente da carga genética dele, independente dos polimorfismos que eles trabalham. Daqui a pouquinho eu lembro o nome do exame de metabolômica para vocês. Então, você está cuidando do olho do seu paciente, mas tem todo um metabolismo orgânico por trás, ajudando ou atrapalhando a sua ação terapêutica. Bom, tudo isso, para mim, acaba refletindo numa coisa que eu chamo de biotipologia, ou terreno, para o povo da homeopatia. Então, toda vez que você vê essas linhas todas que se cruzam e que se autorregulam ou que interferem umas nas outras, a gente vai ter uma noção muito maior do terreno biológico com o que a gente está trabalhando e a gente vai lidar com a homeostasia do nosso paciente. Essa homeostasia, ela passa pelas interleucinas, ela passa por fatores de necrose tumoral, ela passa por produção de anticorpos, por produção de imunos complexos. E, para mim, a medicina chinesa é o que traz aqui no equilíbrio do Tao, no equilíbrio dinâmico do Tao, um fator de modulação do nosso paciente. Tá? Então, eu acho, a gente fala em modulação, né? Mas eu acho essa imagem aqui que ela traduz muito do sentido maior de você modular a microbiota do seu paciente para melhorar funções oftalmológicas. E aqui, falando da medicina chinesa, eu sei que vocês já tiveram aula de medicina chinesa, né? Esse mapa ele é bastante interessante, porque ele fala das dietas de Ménetrier, que eu vou falar já, modulando os órgãos e os sistemas chineses. Lembra que, para a gente, agora eu vou me considerar oftalmologista que nem vocês, na oftalmologia, fígado é fundamental, rim é fundamental, né?
coração, intestino delgado são fundamentais, e baço e pâncreas são fundamentais. Olha que coisa engraçada, né? O baço e pâncreas bate direto no meridiano do fígado, que é o que tem a ver com o olho. O rim também bate direto no meridiano do fígado e de vesícula biliar, que tem a ver com o olho. A medicina chinesa é linda. E, para a gente que está tentando analisar essa questão de terreno, essa questão da madeira, da terra, da água, só na visão da medicina chinesa já nos ajuda muito a modular isso tudo. E se você for pensar nas diáteses de Ménetrier, que eu vou falar já, que você consegue correlacionar com os biotipos chineses, e você consegue suplementar o seu paciente com, além das fórmulas que podem ter precursor de ácido clorídrico, podem ter enzimas digestivas, podem ter probióticos, pode ter ácidos graxos de cadeia curta, pode ter butirato, você também consegue usar micronutrientes, nutrientes tróficos, para trazer esse equilíbrio para o nosso paciente. Esse equilíbrio da nossa homeostase, dos nossos nutrientes, eles vão organizar todos esses fenômenos da metabolômica e vão minimizar o impacto nos diversos tecidos e sistemas. Aquilo que eu falei, da questão neurológica, da questão vascular e da questão do terreno trófico dos olhos. Tá? Para mim, hoje em dia, a questão do NAD para modular inflamação e excesso de oxidação é algo bastante interessante, né? Então, toda vez que você tem uma noção do terreno genético, você tem uma noção da biotipologia chinesa, das diáteses de Ménetrier e de outras biotipologias, você consegue auxiliar melhor o seu paciente e entender melhor o fenômeno. Isso aqui é o trabalho brilhante de um professor da Universidade de Verona, chamado Ivo Bianchi, onde ele coloca nos biotipos simpaticotônicos e parasimpaticotônicos, lembra que eu falei disso lá atrás? Os fenômenos simpaticotônicos, parasimpaticotônicos, no intestino e nos olhos, e na inter-relação entre eles, o Ivo Bianchi coloca isso de uma forma mais ampla, né? E somado aos perfis hipocráticos, somado à medicina chinesa, somado às diáteses de Ménetrier, aonde você tenta entender aonde, que trilha que seu paciente está caminhando e aonde é o ponto de equilíbrio, né? Como você consegue trazê-lo um pouco mais para o equilíbrio. Tá? Vai demorar para carregar. Isso aqui é o mesmo desenho do Ivo Bianchi, um pouco mais palatável, que apesar do trabalho do livro ser interessantíssimo, né? Aquele mapa é confuso, mas a gente vai ter a questão do metabolismo, a questão do trofismo e os meridianos que vão estar interagindo, né? A questão da vagotonia, da simpaticotonia e os medicamentos da homotoxicologia que a gente pode usar para modular. E aqui eu trouxe para vocês aquilo que eu falei, que eu sempre olho no paciente como um todo. Questão de metais pesados, questão de excesso ou falta de nutrientes tróficos e biotipo metabólico. Isso aqui é o trabalho do professor Watts, onde ele classifica 4 tipos simpaticotônicos como metabolismo acelerado e 4 tipos parasimpaticotônicos como metabolismo lento, levando em conta o equilíbrio entre suprarrenal e tireoide. Tá? E, a partir daí, propõe suplementação
de vitaminas e minerais específicas. A visão de oligoelementoterapia, quer em microdoses, como propõe o Ménetrier, quer em macrodoses, como propõe o Watts, ajuda muito no equilíbrio do terreno biológico do nosso paciente. Se você conhece o perfil genômico dele, você conhece como que está o funcionamento do intestino dele e do sistema digestório nesse momento, você conhece se tem metal pesado, se não tem metal pesado, e aí nas doenças degenerativas, inflamatórias crônicas e autoimunes, saber se tem metal tóxico na jogada é fundamental, porque eles podem piorar muito o quadro do paciente e acelerar muito o processo. Essa suplementação, essa detoxificação, essa organização da alimentação do paciente, essa suplementação de aminoácidos para equilibrar a metabolômica, você acaba tendo o organismo do paciente afinado como uma orquestra. Tá? O Jacques Ménetrier, ele trabalha com sinalização celular, com o uso de óligos-elementos, né? Óligo é pouco, elemento são os elementos químicos, portanto, os micronutrientes, como precursor ou modulador de enzimas no nosso organismo. Tá? A oligoterapia, ela é um método terapêutico baseado em elementos minerais, geralmente em baixas doses. Tá? Para quê? Para a gente fazer um reforço de terreno. E isso é algo muito legal, porque quando o Ménetrier fez o estudo deles com pacientes com bócio e torrou esponja marinha e deu para aquele paciente, melhorou o bócio, para nós hoje, é óbvio, tinha desequilíbrio do iodo, né? da questão do bócio endêmico. Para nós agora isso é óbvio, mas na época dele não era. Tá? Então a gente usa o oligoelemento como um reforço de terreno. Eu não sei o quantos de vocês estão acostumados com a agricultura, mas muitas vezes a gente faz análise de solo, porque às vezes o terreno é ácido, no cerrado o terreno é ácido porque tem muito alumínio, então você tem que pôr calcário para equilibrar e para conseguir plantar, o nosso organismo é igual. Tá? Então, dependendo dos déficits do terreno, você vai produzir determinada patologia. Tá? Então, é realmente uma visão de ecossistema, no organismo como um todo, e hoje a gente falando de olho. Tá? Os óligos-elementos em microdosagem são catalisadores de função enzimática, né, que são presentes no maquinário celular, e a gente lança a mão disso. Tá? Nos anos 30, o Jacques Ménetrier ele lançou um livro chamado Energética das Funções, que conta muito a respeito de como a gente consegue usar microdoses de mineral para modular o organismo. O livro da Medicina das Funções, ele existe em português e foi editado pela editora Órgano. Tá? Então, saindo daquilo que a gente falou do eixo intestino-cérebro, e agora falando do terreno onde esses fenômenos acontecem, né? Eu falei que eu ia dar uma aula pesada e extensa, então eu estou dando um salto. A gente vai trabalhar com as diáteses, com o terreno, e com o porquê de determinada multiplicidade de sintomas. Tá? Bem a grosso modo, tá? Porque dar curso de diátese é assim, pelo menos um fim de semana, mas assim, bem a grosso modo. A gente tem a diátese 1, que é uma diátese hiperreativa, é uma diátese simpaticotônica. Lembra que eu mostrei o gráfico da simpaticotonia, da parasimpaticotonia, que eu mostrei exame de cabelo, avaliando simpaticotonia e parasimpaticotonia? Então, diáteses simpaticotônicas, ou momentos simpaticotônicos do nosso paciente, a gente modula com manganês. Toda vez que eu estou diante de uma doença autoimune e um excesso de inflamação, eu assumo
que esse meu paciente ele tem uma tendência simpaticotônica. Então, dá para generalizar nesse momento. Toda vez que você tiver um paciente com uma doença autoimune, modula com manganês em microdose. Dá oligoelemento de manganês, pelo menos 10 gotas, 2 vezes por dia para ele. Você tem a diátese hiperreativa e você tem a diátese hiporreativa. Então, você tem simpaticotonia, parasimpaticotônia. Toda vez que você tiver um paciente parasimpaticotônico, a gente modula com manganês cobre. Toda vez que você tem uma alergia ou uma autoimunidade ou uma alergia IgE dependente, você dá manganês. Toda vez que você tem uma alergia IgG, IgM dependente, manganês cobre. Daí você tem a diátese distônica, você tem aqueles pacientes que, ora, ele está simpaticotônico, ora, ele está parasimpaticotônico, você nunca sabe direito para onde ele vai. Você trabalha aquilo que seria a diátese de base, se ele está mais simpaticotônico, você dá manganês, mas também dá o manganês cobalto, para modular, para ele não fazer picos muito altos. E você tem aquele outro lado, o paciente que tem um gerotoxon importante, que tem uma catarata importante, e que você vê que aquele é um paciente que não tem energia vital. Independente dele ter vindo de uma diátese 1 ou de uma diátese 2, muitas vezes a gente dá o ouro, cobre e prata como micronutriente, para dar mais energia para esse paciente anérgico, para esse paciente com envelhecimento acelerado, com envelhecimento precoce. A gente também tem os pacientes que têm as síndromes endócrinas, quer de origem de pâncreas, e aí a gente dá o zinco, níquel, cobalto, ou o zinco cobre, para aqueles que têm mais uma síndrome endócrina desadaptativa por conta de hormônios tipo menopausa, andropausa, e isso a grosso modo. Hoje em dia, a gente tem na França muitos estudos em relação à medicina funcional, existe inclusive a Sociedade Francesa de Medicina Funcional, onde a gente propõe exatamente esse reforço de terreno. Tá? Essa compreensão da identidade biológica do nosso paciente e do reforço desse terreno. Tá? A gente vai usar os micronutrientes, dando um equilíbrio para isso tudo. Não é só aquilo que a gente traz na alimentação, mas muitas vezes a gente precisa fazer a suplementação específica para a gente ter um equilíbrio do nosso paciente como um todo. Tá? Particularmente, eu somo a oligoterapia catalítica de microdosagem, muitas vezes com a suplementação via oral, em vários níveis, em várias doses, mas eu sempre tento modular o terreno com oligoterapia. Esse aqui é um trabalho muito legal de um português, que eu deixei aqui como referência bibliográfica para vocês em relação à oligoterapia, porque ele tem vários protocolos, e ele tem um trabalho bem metabólico, bem baseado no metabolismo. Tá? Então, se alguém gostar, tem aí. E exatamente através da modulação metabólica do paciente com o uso dos oligoelementos. Bom, tudo que eu tinha para falar para vocês era mais ou menos isso. Então, se vocês quiserem abrir para pergunta, a gente vai discutindo, vai conversando e vai falando um pouquinho. Não sei se eu atingi os objetivos aí do Renato, mas... Deixa eu aproveitar e te apresentar Cristina Muccioli, que é uma papisa das UVIs, que é professora adjunta aqui da Escola Paulista, né? E a minha parceira aqui no curso. Cris, o que você comenta a respeito do que você viu aí? Tudo bom? Tudo bom. Eu comento o que eu tenho falado há anos, né? Quer dizer,
é fundamental a gente conhecer essa parte aí do microbioma, tentar fazer essa modulação aí. Eu fico louca quando eu vejo a aula assim. Eu tenho interessante que eu comecei a me interessar muito por esse assunto e não achei. Olha só, tem o Microbioma Brasil, né? Alguma coisa assim que tenta fazer o microbioma do brasileiro compreender, entender como é que é, por um monte de motivos que você mostrou aí, né? Quer dizer, as coisas do hemisfério norte talvez não sejam tão aplicáveis aqui ou tão parecidas, enfim, mas não tem, né? Não tem esse projeto, acho que ele não foi nem para frente, né? E eu tenho tentado utilizar também o exame do microbioma, né? Na prática clínica, e eu vi que você, aliás, é uma pergunta aqui para começar a aquecer aí com as perguntas. O exame que você falou, qual que é? As pessoas estão perguntando para você Deixa eu ver se eu repetir ou consigo. colocar aí, ou Deixa eu mostrar. ver se, eu vou deixar de compartilhar aqui e vou escrever no chat, tá bom? Perfeito. Aliás, estão até complementando aqui, perguntando sobre os exames de laboratório, também que você associa na prática da oligoterapia. Então, na prática da oligoterapia, se eu for trabalhar com diátese de Ménetrier, eu trabalho mais com lista de sintomas do que com exames laboratoriais. Se eu for trabalhar com dose ponderal de mineral, eu trabalho com exame de cabelo, com mineralograma, porque daí, além de ver simpaticotonia, parasimpaticotonia, manifestado na proporção cálcio-magnésio, que são elementos sedativos em relação ao sódio e potássio, que são elementos estimulantes, e aquela história da suprarrenal e da tireoide. Então, eu uso o exame de cabelo para isso e para ver metal pesado. Tá? O exame de microbioma, eu uso o GI Effects, porque ele não mostra só microbioma, mas ele mostra também proporção de butirato, ele não mostra só as cepas e a proporção entre as cepas, ele mostra mais coisas, tá? E peço todos os exames, peço uma bateria de exame. Se precisar, eu peço, eu uso muito um exame chamado... Depois do Covid, eu fiquei com os lapsos de memória, então, às vezes, eu demoro no tranco para lembrar de coisas óbvias. Mas eu uso um exame que avalia a intolerância IgG e IgM dos pacientes, tá? E eu uso também uma análise de fezes. Os dois são um modelo alemão, lá do Laboratório de Microecologia. Então, lá vai, Laboratório de Microecologia, pro Kyber Compact ou Kyber Plus, para ver digestibilidade, GI Effects, para ver a questão do microbioma, tá? E o ImoPro do Laboratório de Microecologia, para ver intolerância alimentar. Fora toda a bateria de exame que a gente está acostumado a pedir na clínica. Inclusive metais no sangue, que apesar do sangue ser órgão de transporte, se eu pego um paciente com muito mercúrio no sangue, eu vou querer cabelo e eu vou querer urina
para ver se aquilo é uma coisa momentânea, porque ele foi para o japonês e fez a esbórnia gastronômica dos peixes de topo de cadeia que tem mais concentração de mercúrio, ou se ele realmente está mobilizando muito mercúrio no organismo. Onde que tem o GI Effects? Você faz aqui em São Paulo? A gente tem na clínica. Depois, eu vou mandar a aula para vocês e meu contato está no final da aula. Depois eu vejo qual que é o laboratório que fornece. Mas eu tenho na clínica o GI Effects. Ele é bem legal. Legal, a gente vai gostar de saber para poder ter, né? Você não usa nenhum desses só do microbioma, tipo o Bioma Família ou outros... Então, assim, você falou a coisa que é bem legal. Nem sempre os bancos de dados eles refletem a realidade daquele paciente meu. Então, às vezes, eu até peço, tá? Eu uso muito os exames de genômica da DNU, e a DNU também tem um exame vou botar aqui, DNU. Eu uso muito DNU. Peraí. Da DNU. E eles têm um exame de microbiota legal também. Mas às vezes, eu gosto de pegar o exame que não está só as cepas. Eu gosto de ver o reflexo metabólico um pouco maior. Certo. Ainda eu acho que é um pouco... como que eu vou falar? Falho, né? O microbioma só, assim. Sim. Agora, eu vou fazer aquela pergunta que vai valer $1 milhão. E para modular esse probiótico aí, para você pediu um microbioma, aí você vai, sei lá, você viu lá a quantidade, tá com uma desbiose louca. Você se baseia no exame que você fez para fazer essa modulação, fazer o teu probiótico, fazer a tua alquimia aí, como é que é? É bem uma alquimia. É assim, para mim, a clínica é soberana. Não sei se dá para ver, mas eu tenho um monte de cabelo branco. Para mim, a clínica é soberana. Então, os sintomas do meu paciente são fundamentais. Quando eu não tenho nada catastrófico com o paciente, eu uso muito o Simforte, porque é um probiótico industrializado, basicão e bom. Tem 5 cepas de tudo que é bom. Porque muitas vezes você não precisa pôr nem tirar nada. Você coloca um basicão de lactobacilo, você corrige a alimentação do paciente, você entra com butirato, você já tem uma melhora. Nossa, eu vi que às vezes tem paciente que tem probiótico bom demais. Daí eu não entro com probiótico nenhum, eu modulo a alimentação. Tá? E o butirato, como que você faz? Aqui, assim, nós temos todos os níveis, né? Então, tem gente que está começando, tem gente que está terminando, né, Renata? E tem gente que está viajando na maionese. Então, assim, se você puder falar como que você usa esse butirato aí, quando... Eu uso uma fórmula da Pure Encapsulations, que ajuda na produção do butirato, chamado Ketobrain. Da Nestlé? Isso. Legal. E eles têm... depois, se em algum momento o Renato quiser, eu volto.
eles têm uma metodologia que é o 5D, que é desintoxicar, repor, repovoar. Eles têm uma metodologia bem objetiva e bem fácil para quem está começando, porque tem a ver com modulação de enzima, tem a ver com modulação de probiótico, se precisar, tem a ver com betaína como estimulador da produção de ácido clorídrico. Eles têm umas cacetinhas de bolo bem interessante. Eu, no meu dia a dia, eu uso muito o Sinforte e o Glutamax da Vitafor. São duas coisas brasileiras, basiconas e bonitinhas, que funcionam pra caramba. Porque, assim, quando você pensa no enterócito, muitas vezes você tem que nutrir o enterócito para você fechar os desmossomos, as tight junctions. Então, eu uso muito glutamina para ajudar a modular o leaky gut. Nossa, muito interessante. E você tem uma abordagem, assim, estou vendo que você gosta também, eu adoro probiótico, assim, eu gosto de ficar, inclusive, pensando o que eu vou pôr, qual cepa que eu acharia melhor, eu gosto de fazer esse tipo de associação. Porém, uma pergunta também, eu já fiz a de $1 milhão, né? Vou fazer mais uma, que é, você deixa esse probiótico por um tempo a perder de vista ou você vai mudando, vai trocando? Depende. Vamos falar de uma coisa mais simples do que uveites autoimunes. Aquelas rinites que tem uma questão oftalmológica, aquela criança que vive com o nariz correndo, o olho coçando, o olho vermelho, faz aquelas conjuntivites alérgicas. Eu uso durante bastante tempo essas coisas. Existe uma empresa de probiótico que é a Lehmann, vocês já ouviram falar da Lehmann? Que eu uso muito as fórmulas básicas deles, dependendo do que está acontecendo, sabe? Porque o grande problema de formular, muitas vezes, é que eu não sei se a farmácia que vai formular para mim aquele probiótico ficou bem guardado, bem organizado. Então, assim, eu gosto de algumas coisas industrializadas, aí tem os da Pure, tem o da Vitafor, que para mim é o Fusca, mas que vai longe, né? o Sinforte. Eu, quando preciso formular, eu gosto de usar os biomamps, eu gosto de fazer as fórmulas da Lehmann, e daí eu não sou muito criativo, eu uso as receitinhas de bolo deles mesmo. Perguntaram a glutamina durante quanto tempo? Glutamina eu sempre dou durante muito tempo, tá? Porque se a pessoa precisa nutrir aquele enterócito, não é 15, 20 dias que vai nutrir. Tá? Os crônico-degenerativos normalmente têm aplanamento de microvilosidade, daí você dá a glutamina como fator trófico para aquele intestino. Tá? 5 gramas, pelo menos 2 vezes por dia. Tá? Eu gosto muito também dos probióticos de um laboratório americano chamado Claire, e tem uma fórmula que é basicona também, que é o Immunobiotic, que é praticamente só lactobacilos, mas também é uma fórmula muito legal para modular processos inflamatórios. Estão perguntando sobre os pacientes com intolerância à lactose. Eu uso basicamente o Sinforte, mas o que é mais importante, eu tiro a lactose. E vou falar, a maior parte dos pacientes, eles não têm intolerância à lactose, eles têm intolerância à proteína do leite. Não sei se os colegas mais antigos lembram do professor Voisky, que era um pediatra da Santa Casa, ele foi meu professor de pediatria. Não, nada para sempre, tudo rodízio, mas glutamina durante um bom tempo. O professor Voisky, assim, ele já era
ele já era renomado e idoso, ele foi o pediatra da minha mãe, inclusive, mas ele já tinha idade avançada quando ele foi meu professor. E foi com ele que eu comecei a entender a importância da nutrição na saúde das crianças. Daí, depois eu fui para os Estados Unidos, daí ficou inquestionável a importância da nutrição na saúde de todos os pacientes. Para quem é jovem, vocês não têm ideia, né? Na década de 80 não se falava de nutrição, se tirava sal de paciente hipertenso, se tirava açúcar de paciente diabético, mas não se falava de nutrição trófica, você não tinha essas discussões. E o professor Voice, ele já falava que criança encatarrada era por causa do leite de vaca, que tinha que tirar o leite de vaca. Então, assim, paciente com intolerância à proteína de leite, eu tiro o leite. Não adianta você fazer um monte de coisa e deixar lá o alimento alergênico. Porque hoje tem enzima, né? Tá, vai para uma festa, leva enzima. Mas se a pessoa está inflamada por causa daquela intolerância alimentar, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o gatilho inflamatório dela. Durante 2 meses, no mínimo. Tá? E se tem 2 coisas que nós aprendemos no curso aqui, Liane, 2 coisas, nutrição, que é importante para os olhos, e segundo, o intestino também. Então, essas 2 coisas ficaram bem claras. Pelo amor de Deus, eu fico devendo para vocês o meu slide do Dr. Jensen, depois se achar, você me manda, eu te passo para o grupo. Eu fico devendo, eu vou ter que procurar. Aqui, realmente, eu vim de um semestre que ninguém merece. Mas é muito bonito de ver quando o Jensen ele coloca a nêrula, a gástula e o brotamento dos olhos. O olho é um órgão diretamente ligado ao intestino e cérebro. Não tem como vocês quererem arrancar o olho daí. Então, assim, nutrição interal de intestino, né, é fundamental para a saúde dos olhos. Fundamental para a saúde, né? O olho está no corpo, né? E o olho, assim, eu sou uma apaixonada por olho, né? Não sou oftalmologista, mas eu sou apaixonada pelo olho. Eu acho a estrutura do olho uma coisa divina, divina mesmo, né? O corpo humano é divino, mas o olho, para mim, ele é a cereja do bolo. Então, é óbvio que todos os fenômenos metabólicos vão se manifestar em mais intensidade no olho, porque, além de tudo, é um universo minúsculo, todo irrigado e todo cheio de inervação. E a Liane, Cris, ela é também uma eminente iridóloga, então ela entende os olhos a partir da ideologia, e então ela tem esse conceito mais aprofundado. E, viu, Liane, eu achei interessante você comentar, você falou muito bem, o aumento de casos de catarata, né? Está realmente acontecendo isso. Sim. Assim, eu não sou oftalmologista, eu raramente tenho esse privilégio de conversar com oftalmos com cabeça bem aberta, mas eu vejo determinadas coisas, porque eu vejo pelos meus pacientes, cada vez mais jovens, meus pacientes estão tendo que operar catarata, essas coisas, né? É verdade. E para mim, assim, falando da diátese de Ménetrier, um paciente com catarata é um paciente de diátese 4, não tem vitalidade. Então, você está precipitando tudo que você devia estar transmutando, transformando. A professora falou em alquimia, alquimia interna, né? O olho ele é muito, muito sensível nessa alquimia. Então, se você está precipitando, é porque tem algo errado. Jane, só para ficar claro para o pessoal, acho que é a primeira vez que muitos estão vendo a parte da oleoterapia, só menciona mais uma vez as diáteses direitinho, que você coloca, como coloca, para ficar bem claro para eles, assim. E deixa eu voltar lá no slide. Só para a Cris não ficar brava comigo, ó, o livro que a Aline comentou. Esse livro aí. Deixa eu voltar aqui. Qual é esse, Renato? Mostra aí. Medicina das Funções, que fala sobre oleoterapia. Isso aqui é facinho de ler, é curtinho. Funções, o quê? Medicina das Funções. Medicina das Funções, do Jacques Ménetrier, da editora Órgano. Eu não sei se o senhor Ariovaldo, se ele... deixa eu voltar aqui.
É só para ficar claro para o pessoal, né? Que a primeira vez que muitos estão vendo isso, é bem interessante na perca, né? Se algum dia vocês quiserem, eu falo disso um fim de semana inteiro para vocês. Oba, está convidada, fechou. Só trazer. Bicho, eu já me perdi nesse negócio aqui. Vocês não estão enxergando minha tela ainda, né? Não. Agora sim, consigo compartilhar com vocês. Eu já melhorei muito nesse negócio de... Essa pandemia, né? Mas, pelo amor de Deus, não. Nada como uma boa e velha aula presencial. Nossa, nem fala. Então, assim, o Ménetrier, ele postou 4 diáteses básicas e a síndrome desadaptativa. Diátese 1 tem a ver com simpaticotonia. Diátese 2 tem a ver com parasimpaticotonia. Diátese 3, distonia. Assim, a gente aprende as coisas no papel, tudo bonitinho, vai ver no paciente não é nada daquilo, né? Então, exatamente, aquele paciente que ora se comporta de uma forma, ora se comporta de outra, normalmente é um distônico. A gente tem que entender, eu brinco assim, da onde ele saiu, para onde ele está indo, para a gente poder modular o meio do caminho dele, né? E o diátese 4, que tem a ver com o que eu falei da catarata, todas as doenças neurodegenerativas, tem a ver com ouro, cobre e prata, tá? Deixa eu voltar lá no mapa do... E aí manipula-se, né? Ou compra-se esses elementos. Tem industrializado, né? Eu, particularmente, acabo usando o da Nutrafarma, que é o oligosol, o oligomédio. Então, as diáteses do Ménetrier têm a ver com simpaticotonia, parasimpaticotonia, da onde o paciente veio, para onde ele está, em que direção ele está indo. E, a partir daí, eu vou modulando. E eu sempre somo a microdose de alguma coisa com a macrodose das coisas que ele tem deficiência, que eu vi lá no exame de cabelo. O que mais? Vou voltar aqui para os oligos-elementos. A Maria Elza falou do que para vocês? Ela falou mais amotóxico, de modo geral. Tá. Então, associado aos micronutrientes, eu uso os lisados. Tá? Então, lisado de olho, lisado de fígado, lisado de tireoide, tá? Como uma base, lisado de intestino para modular a desbiose, para fortalecer as tight junctions. E é uma avaliação bem funcional que você faz, né, Eliane? Eu faço medicina funcional. Bem diferente do que se acostuma na medicina convencional, por exemplo, né? Sim, mas... Acrescenta bastante, né? Ajuda muito. Ajuda muito. E para quem está vindo agora pela primeira vez, oligoelementos, lisados, etc., com o tempo a gente vai desenvolvendo todos esses pontos mais para frente. Não fiquem preocupados, não. Tem muita coisa, né, nessas áreas integrativas, cada uma delas. Tem. Vocês, assim, no meu dia a dia, tá? Qual que é a somatória? Eu penso o tratamento do paciente como uma pirâmide, onde na base estão as coisas estruturais, então, alimento, vitamina, mineral, né? Básico. Daí eu entro com medicina chinesa, fitoterapia chinesa, né? Eu estudei acupuntura, mas eu não sou acupunturista. Eu trabalho com fitoterapia e um dia gostaria de dar aula de Qigong. Tem muito que estudar pela frente. Mas, assim, então, a base nutricional, fitochinesa, oligoelemento, homotoxicologia e homeopatia. É basicamente por aí que eu caminho. Então, perguntando aqui para você falar sobre hipertensão arterial, não sei, talvez o que você faz na hipertensão.
mexo na alimentação da pessoa, com certeza. Faço muito homeopatia, tá? O que de homeopatia para... Daí é remédio de fundo, mas sempre tem um negócio chamado Rauwolfia, que ajuda muito. Rauwolfia 6-CH. Tá? Que a hipertensão, ela é o reflexo, né? Ela não é a causa. Ela é um fenômeno causado por alguma coisa. Então, eu tento, assim, tirando a questão genética, que é inegável, mas eu tento entender o fenômeno que está por trás da hipertensão do paciente. Muito interessante. Eu vi que você gosta bastante aí de funcional, né? De mexer na alimentação das pessoas, né? Eu sou nutróloga, né? Eu sou apaixonada pela nutrição, pela medicina funcional. Realmente é por aí. Eu gosto. Por aí. Eu estou te provocando em tudo aqui, perguntando, só para ouvir você falar. Sempre eu mexo na alimentação. É muito legal isso. Eu me formei em 87. Eu fui para os Estados Unidos estudar com Jensen em 85. Desde 85, para mim, não existe saúde se não passar pela alimentação. Concordo, 100%. Então, assim, a homeopatia ajuda, mas você tem que corrigir a alimentação. A homotoxicologia é maravilhosa, mas você tem que corrigir a alimentação. Medicina chinesa, alimentação, a dietoterapia faz parte da medicina chinesa. A Ayurveda, a alimentação faz parte do modelo. Então, assim, a gente é o que a gente come, né? E hoje, com a genômica, né, eu tenho estudado muito nutrigenômica e tenho estudado muito inflamação no modelo genômico. Eu estudo com um cara nos Estados Unidos, na Pensilvânia, e assim, quanto mais eu estudo, mais maravilhado eu fico. Então, para quem perguntou da hipertensão, a gente tem que saber o modelo genômico que está por trás. Aonde que estão as cascatas, aonde está a interferência dos polimorfismos, e se tem contaminação. Assim, vou fazer propaganda de novo do ILPM Summit. Para quem gosta, vai ter um summit daqui a 15 dias de medicina personalizada de estilo de vida, com um português maravilhoso que vem falar de metabolismo, e eu vou falar de disruptores endócrinos e contaminantes. E no curso de medicina de estilo de vida, eu falo sobre metais pesados, sobre agrotóxicos, sobre tudo isso. Então, e não adianta nada ser nutrir se você não desintoxicar primeiro. Eu assisti ano passado esse simpósio, o Summit, é muito bom, realmente. Muito bom. Eu vou descompartilhar aqui, vou ver se eu esqueci. O nome do curso. Para você. Estão pedindo para você colocar o nome do curso. Espera aí que eu tenho que achar, né? Espera aí. Na realidade, é um simpósio que vai ter, que é o ILPM Summit. Deixa eu ver isso aqui, porque eu, além de tudo, eu sou disléxica, então tem uns negócios aí que, para mim, é complicado. Mas o que fica claro, Cris, assim, que a gente, como oftalmos, temos que ficar bem atentos à nutrição. Que coisa, né, que a gente nunca aprendeu na nossa formação. Quem faz integrativa tem que estar a par disso, né? Mexer com lactobacilos, via intestino, né? Isso é fundamental. Se tiver algum professor doutor aí que queira arranjar uma aluna para doutorado, eu estou doida para fazer um doutorado. Oba! Já está aceita, vem! Pode vir. A ideia já é bem-vinda. Eu estou doida para fazer um doutorado. Eu comecei a fazer um pré-projeto com o João na medicina, nas doenças raras, mas com a pandemia, pelo amor de Deus, né? Ela deu uma...
Mas vamos retomar. Mas eu amei esse eixo intestino. Eu amei esse eixo intestino-olho. Não vou falar intestino-retina, porque não é só retina. Eu amei. Eu fui estudar para dar aula para vocês e aconteceu o que sempre acontece comigo. Ó, é o ILPM Summit, é o pessoal da E4 que está promovendo. Tá? Se vocês procurarem E4 e ILPM Summit, deixa eu ver se eu não escrevi nada errado, nas redes sociais, vocês vão achar. É isso. Eu vou passar para você a aula. Tá, passa sim, eu passo para o grupo. E só falando de simpósios, temos o nosso aqui sábado que vem, só para lembrar, né? Houve o pré-simpósio que semana passada, para quem chegou depois do começo da aula, e vamos ter o simpósio sábado que vem. Eu achei muito legal você fazer um simpósio. Então, sobre a forma integrativa, né? E à tarde tem casos clínicos também. Então, muito bom, parabéns. Se inscrevam lá no grupo, tem a inscrição, a Cássia, a Carla estão aqui também, qualquer coisinha, nós passam as coordenadas, a Cris está lá, eu vou estar lá também, no sábado que vem, com os casos clínicos e tudo mais, vem na parte mais prática, que a gente colocou aqui, né? Porque a ideia é bem essa. É legal, e assim, põe a mão na massa. Né? O importante é pôr a mão na massa. Vai testando, dá um probiótico simples, não precisa formular, dá um probiótico simples, dá uma glutamina, não é para dar a vida inteira, mas dá pelo menos uns 2, 3 meses. Tira os alimentos alergênicos. Se você não souber quais são os alimentos alergênicos, se você tirar trigo e leite, você já ajuda muito seu paciente. Né? Então, vai testando, vocês vão ver que funciona muito. Professora, eu vou cobrar o seu contato e eu vou tentar te procurar na Paulista. Eu te passo. Agora, já está aceita. Vamos lá, eu estou louca para pôr a mão na massa aí, né, Renato, com o trabalho. Eu estou conduzindo 2 aqui, a Karine está por aqui, ela está fazendo um com a vitamina D. Legal. Começando um com a cúrcuma agora, já estamos com tudo engatilhado. E tem um grupo aqui também que me prometeu a lisina aí para herpes, o povo se interessou, mas eu já arrumei a lisina, o patrocínio, e agora só estou esperando quem vai pegar. Eu acho que é importante, porque tem uma linha aí de divisor de água aí entre a gente fazer uma coisa científica, né? Uma coisa bacana, uma coisa baseada em estudo, uma coisa com responsabilidade, com paixão para a medicina, com paixão pelo paciente. E não, está na moda tirar, como a gente vê, né? Modinha do tira o glúten, tira o leite, o mundo será aberto aos seus pés. Né? Então, acho que assim, as coisas têm que ser feitas com o capricho que a medicina merece. Né? Eu também sou da época que a clínica era soberana. Eu sou da época que você fazia o diagnóstico do jeito que o paciente segurava a maçaneta da porta. Né? Então, assim, e eu acho legal que a gente faça isso, a gente leve, né? Tem gente aqui, né? Eu vejo esse simpósio, vejo o Renato, vejo a Carla, vejo a Cássia, que estão aí na estrada há um tempão, né? É muito importante que essa mensagem ela vá adiante, assim, que a gente não seja mais o patinho feio da medicina, o marginal, falar faz essas coisas aí, idiota, ninguém... Não! A gente faz medicina, a gente cuida das pessoas de uma maneira completa, né? Você pergunta, como eu sempre dou um exemplo, você vai no gastro, porque você tem gastrite, o cara não pergunta o que você come, ele te dá um prazol qualquer da vida. Então, assim, está errado, eu não aceito isso. Quer dizer, então, acho que é isso que vai para
que vai de mensagem aqui, né? O indivíduo como um todo, não só o olho, né? O indivíduo não é só o olho, não é só o fígado, não é só o pé. Ele é um indivíduo inteiro, né? E a gente deve tratá-lo como tal. Então, acho que essa nossa medicina aí é o futuro que a gente já está trazendo, né? E aqui é o ambiente acadêmico, né, Cris? Então, tem que fazer pesquisas. Então, todo mundo que está aqui com a gente está convidado para trazer ideias de pesquisas, né? No ambulatório, que vai ter ano que vem, se Deus quiser, né, Cris? Também mesmo as pesquisas. A Cris está aqui para orientar todo mundo, para encher de alunos. Professora, eu consigo glutamax e Sinforte para pesquisa. Oba! Já vamos adiante aí com essas... Eu consigo. Eu vou conversar com a senhora. Se me chamar, pelo amor de Deus. Vou estar mais próxima aí do povo da oftalmologia integrativa, que não vai achar esquisito eu ser iridologista. Então... muito legal. Bem-vinda ao time. Né, Renata? Olha, fico emocionada. Renata, obrigado pelo convite. Assim, prepare-se para voltar. É uma ameaça. Volto com o maior prazer. Eu brinco assim que o meu trabalho é lá no consultório, mas esse tipo de coisa é o que nutre a minha vida. É estudar, é compartilhar. Quanto mais eu tenho coisa para falar, mais eu aprendo, e a minha vida tem graça nisso. A nossa também. Agradecer vocês. Alguém falou aí do Gabriel, que eu sou aluna do Gabriel? Não, não sou aluna do Gabriel. Eu sou amiga do pai do Gabriel. Eu e o Gabriel, às vezes, a gente se cruza em congresso e tal, mas eu nunca fui aluna dele. Ele deu aula no simpósio do domingo passado, né? Oi? E deu aula no pré-simpósio do domingo passado agora. Legal. Gabriel é um grande estudioso. Sim, sim. Galera, boa noite. Oi, boa noite. Olá. Eu queria só cumprimentar a professora Liane, que eu adorei a aula dela, um conteúdo enorme, e quanta humildade, professora, a senhora que está nos ensinando tanto hoje, suas palavras foram tão bonitas agora, nessa 1 hora de explanação, foi maravilhoso, e ver como a senhora tem simpatia pela nossa causa, isso só nos engrandece. Eu tenho simpatia por essa causa há muito tempo. Nossa! Aí mostra que a gente está certo, nós estamos no caminho certo, estamos trilhando o caminho, digamos assim, que é o caminho que deve ser trilhado. Caminho sem volta. É um caminho sem volta. E eu estou começando a me convencer de que não existem medicinas, existe a medicina, é o que a gente faz. Né? Então, assim, se alguém quer falar de outras medicinas, pode falar, mas eu faço medicina. Então, assim, acredito que a gente vai começar a ganhar espaço quando a gente parar de fazer não digo comparações, mas divisões, porque não tem que haver divisão entre nós, entre quem é convencional e quem não é convencional. Não tem problema, está tudo certinho. E que bom que existe o convencional, isso que eu acho. Por exemplo, espero que não seja comigo, é lógico, né? Mas se um dia eu precisar de um cardiologista bem convencional, eu quero um bem convencional. Exato. Mas assim como... também, eu trabalho em porta de pronto-socorro. Tá? Eu trabalho no UPA do Campo Limpo, gerido pelo Einstein. Amanhã eu volto de férias. Amanhã, se eu precisar, eu fiz o ACLS semana passada. Se eu precisar tocar uma parada, eu vou tocar uma parada. Lógico. Depois eu vou ver o que eu faço. Hoje eu fui ver uma senhora que é uma paciente muito antiga minha, que está com Alzheimer avançado, que teve um tumor cerebral e que está num nível de desnutrição assim brutal. O que essa mulher precisa? Ela precisa de proteína, ela precisa de nutrientes. Eu conversei com as nutricionistas. Então, assim, na realidade, não é a minha crença, é o que o meu paciente precisa. Quanto mais ferramenta eu tiver, mais eu posso auxiliar o meu paciente. Exatamente. É bem lindo isso. E isso nos leva para frente, né? É isso que nos impulsiona mais para frente. E, eu,
1985 para cá, eu já fui chamada de charlatã para baixo um monte de vezes. Então, quando eu vejo que aquilo que eu acredito como uma medicina mais ampla, né, tá na academia, né, nossa, isso é lindo, porque não é achismo, está sendo discutido, está sendo pesquisado, está sendo... Né, então, isso é lindo. Isso é lindo, não tem o que falar. Sem contar também que eu acredito que nós, como a gente gosta dessa área mais integrada, na verdade, a gente está fazendo, não é medicina somente, né? Eu acredito que a gente está fazendo, porque assim, o medicinês científico, vamos falar assim, né? Ele é importante. Agora, acima de tudo, tem a nossa arte médica. Então, com todas as ferramentas que a senhora já estudou e que a gente também vem estudando, que os colegas estão estudando, que existe uma identificação em comum, né, nessas áreas integrativas. Nossa, como a gente pode auxiliar o paciente assim, em vários momentos da vida dele, os mais diversos, porque a gente tem essas ferramentas a mais. Eu só vejo que nós temos os plus. Então, assim, não somos nada a mais ou a menos que os outros, nós temos outra maneira de trabalhar, é só isso. E eu acho que o nosso trabalho está sendo, aos pouquinhos, né, sendo valorizado e conquistando espaço também. É importante isso, muito importante. Tudo que foi colocado aqui no curso inteiro, cara, tudo coisa científica, coisa embasada, né? Coisa, né? Tudo Sim. certinho. Eu vou lembrar uma coisa que vocês não lembraram, mas que vocês fazem. A medicina é uma arte. É a arte de cuidar e não de curar. Então, Sim. a gente tem que fazer o melhor para o nosso paciente. E, às vezes, eu que lido muito com paciente grave, que vem para aquela opinião, ficando cego, às vezes eu não faço nada com o paciente, a não ser acolher, explicar o que ele tem no olho, porque às vezes eu não vou conseguir tratar. Mas ele está cego. Mas uma coisa muito bonita que o nosso colega que deu aula de Ayurveda falou foi em relação à cura, né? O que é a cura? Então, se a cura é uma coisa diferente de você eliminar a doença, né? Então, assim, é a maneira como você trata o paciente, trata a doença. O médico tem uma arma na mão muito poderosa. Então, você falar para um paciente, como eu vejo, às vezes o paciente chega no meu consultório, eu estou com uveíte, foi no colega que falou que eu vou ficar cego. Naquele momento que o paciente escuta uma coisa dessa, ele está cego. A vida dele acabou ali. Aquilo foi um horror, uma violência similar a você dar uma surra no paciente. Então, assim, a medicina é uma arte e você tem que fazer o melhor para o paciente. Às vezes, o melhor que você faz não é nem o remédio que você dá, é o acolhimento. E nisso, a medicina integrativa ela é top, né? Porque quem de nós aqui não faz uma consulta que demora meia hora, uma hora, demora o tempo que precisar, não tem tempo na consulta, não tem tempo para o paciente, é o paciente, é o tempo dele. Se a consulta puder ser levada em 5 minutos, legal. Se ela não puder ser levada, se ela demorar uma hora, é legal também. Então, assim, são tantas visões aqui, usando o lado oftalmológico, são tantas visões aí do assunto, mas é isso que a Carla falou, não tem divisão, é a mesma medicina, é uma arte, vamos fazer, né? É o pincel, é a tinta, é a mistura de tinta, é a mistura do pincel, e vamos embora, né? É isso aí que eu acho que os pacientes hoje querem, porque eu vejo muito paciente que vem, às vezes eu falo alguma coisa, eu começo assim, daquela maneira, olha, você gosta de usar alguma coisa que não é da medicina convencional? Eu vou no ortomolecular, go. Aí eu já falo, quer dizer, é o cara que sai do consultório de quem é, vamos dizer, alopata ferrenho, não sou eu, e vai pular no consultório do ortomolecular, da medicina chinesa,
de outras práticas para poder melhorar a doença, a situação de saúde dele, né? Então, assim, eu acho isso muito bacana. Eu acho que nós estamos no caminho certo, quer dizer, não vamos dar bola para a torcida negativa, vamos ficar na torcida positiva. E eu agradeço a todo mundo, né? Eu agradeço a todo mundo que está participando, quer dizer, acho que o Renato, pioneiro em tudo aqui na nossa estrada, que conseguiu levar a medicina integrativa para dentro de uma faculdade de medicina, quer dizer, a gente está levando para outra, né, Renato? E vamos caminhando, é isso aí. Vamos Porque, no fundo, Cris, acho que todo mundo aqui percebeu que a forma como a gente lida com a oftalmologia é um pouco não completa, né? A gente consegue acrescentar algo à oftalmologia com tudo que nós estamos aprendendo aqui no curso, né? Eu acho que essa visão mais ampliada nos fornece condições de tratar melhor o paciente, um ganho para os pacientes, né? Essa é a intenção. A gente tem que colaborar com alguma coisa, tem que trazer algum benefício dessa área para a medicina, para o oftalmo convencional, de alguma forma. Isso não adianta, né? A gente ficar só entre a gente aqui e tem que levar adiante esse ponto para mais pessoas entenderem esse aspecto e beneficiarem a mais pacientes. É por aí que a gente enxerga, né? E seria bom, aproveitando, né, Cris? Faltam mais 4 aulas desse curso aqui, tem mais uma teórica e mais 3 casos. Que numa última apresentação a gente comentasse mais entre todo mundo aqui do grupo, né? Tem tantas pessoas que vieram com a gente todos os dias, né, do curso e não falam nada, não aparecem. É importante a gente saber a opinião, saber a ideia, o que eles aprenderam, qual que é a ideia no futuro, como é que eles querem aplicar, enfim, né? Eu vi um outro vídeo aberto, Marcelo aí, não sei se ele queria falar alguma coisa, Marcelo. Abriu o teu vídeo aí, a gente... Não? Aula, adorei. Oi? Tá sem áudio? Agora está com áudio, agora está. Não, muito boa. Só tem a aprender mesmo. Adorei. Tá de parabéns. Contamos com a turma aí, né? Vamos agradecer a Liane, vamos agradecer a todo mundo e chamar todo mundo para a semana que vem. E dizer que nós estamos aí batalhando agora com o ambulatório para a gente começar o ano já com o ambulatório lá na escola. Aí a gente vai poder melhorar ainda mais a nossa... Melhorar não, a gente vai seguir adiante. Vamos falar, nós vamos adiante, pronto. Aí do ambulatório, vai ser bem bacana. E que dia que é o ambulatório? Então, eu ainda vou definir com a diretoria ali, mas talvez quarta tarde. A gente está... Legal. Legal. Cris, vou dar a ideia da gente ter uma noite de conversa integrativa com todos os colegas que estão presentes. Legal, pode ser na última... Pode ser para fechar aí o ano. Claro, vai ser bacana a gente ouvir, né, o depoimento de cada um e também a ideia de cada um, porque tenho certeza que a gente vai ter assim, surpresas enormes aí. A gente já pode mandar todo mundo, depois da aula, a gente para de gravar, né, Renato? Todo mundo pega a sua tacinha e a gente faz um vídeo virtual para vocês agradecer. Eu sei que o álcool não é bem-vindo, mas é o único... Então, nesse caso, tem que ser. Defesa do vinho, chamado de proantocianidinas. Né? Dá resveratrol nele. Pode, né? Proantocianidinas, grande antioxidante. Sempre bem defendido. É isso aí, a gente faz o bate-papo e um brinde ao final do ano, um agradecimento. Então aí. tá bom, na última aula a gente faz um brinde geral aí, cada um fala um pouquinho. Porque tem tantas pessoas que eu conheço aqui de tanto tempo, desde o começo do curso que estão aqui, a gente tem que conhecer o rostinho deles, né? Queria conhecer pelo menos os nossos amigos, o Marcelo eu conheço já faz tempo, lá desde o primeiro simpósio, ele esteve lá com a gente, né? Faz tempo já também, mas tem muitos que eu não conheço o rosto ainda, é bom a gente conhecer, ouvir a voz pelo menos, né? Ouvir as ideias também. Só de que aparece, né, Cris? Eu, você, que tá cruzando de a gente. É isso aí. Pessoal,
Até a semana. Obrigada a todo mundo. E sábado no simpósio nosso lá, de Optoma Integrativa. Sejam lá. Estaremos lá. Imperdível. Boa sorte Tchau. no simpósio. Obrigado. Obrigado. Boa noite Tchau. a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professor Liane. Obrigado.